Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fabrício. Vou fazer um relato aqui de uma viagem astral que eu fiz aí um tempo atrás até. Aconteceu faz tempo. Eu fiz uma viagem assim uma baixa dimensão, né? Vamos dizer assim. Não era um tipo assim, um lugar mais evoluído, né? Tipo assim, no astral mesmo, no reino da luz, né? Foi numa noite, acho que estava chovendo até, tava uma noite muito fria, né? E eu cheguei em casa cansado, aquela coisa toda durante a semana, né? Aquela rotina, né? Cheguei em casa cansado e jantei e depois fui dormir. Aí eu deitei na cama, né? Porque depois quando eu entro na projeção, que eu durmo e entro na projeção, ou quando eu tô entrando, né, na projeção astral, eu sinto uma vibração forte no corpo, né? E essa vibração, esse formigamento, ele foi fraco, não foi muito forte, né? E eu me lembro que eu vibrei assim o corpo e de repente eu já entrei numa dimensão que eu vi que não era muito elevada, né? Era uma coisa mais baixa. E aí eu me lembro assim que eu parecia que eu tava voando, sabe? Assim, voando, mas não era um lugar muito alto. E eu cheguei, parece uma espécie de um nevoeiro assim, sabe? Um nevoeiro de uma cor meio avermelhada. E fui indo, né? E fui chegando assim, me aproximando perto de um acampamento. Uma coisa muito estranha assim, sabe? Parecia umas tendas árabes assim com lonas, né? Aí eu cheguei ali e vi umas pessoas assim caminhando naquela escuridão e vi assim que tinha bastante mulheres assim, sabe? Bastante corpo, presença feminina. Aí pousei ali, parei ali e me chamaram, né? Elas me chamaram assim para mim entrar ali dentro e tal. E eu comecei a caminhar no meio desse lugar que eu tava. E parecia uma tenda assim, essas tendas de festa rave assim, sabe? E tinha bastante pessoas ali dentro, né? Mas maioria do sexo feminino. Aí eu comecei assim naquela escuridão a palpar assim, sabe? Quando tu tá no escuro e começa a passar a mão assim, ver onde é que tu tá tocando. Aí eu vi que tinha mulheres ali. Aí eu comecei a passar a mão, aquela coisa toda no escuro, né? Meio que tava perdido assim e eu vi que me chamavam pra mim ficar naquele local. E eu peguei, fui indo, fui entrando e fui caminhando no meio daquela multidão de gente, sabe, de mulheres, né? Eu acho que o homem tinha muito pouco. E eu caminhando ali e umas falando pra me ficar e não sei o que, não entendia muito bem o que elas falavam, mas via muitas vozes, né, gemidos assim, falando baixo e até que eu cheguei perto de uma pessoa e perto acho que de 2, 3 mulheres assim, e comecei a passar a mão no rosto porque eu queria saber quem eram aquelas pessoas, né? Aí quando eu cheguei perto do rosto eu coloquei a mão no rosto, né? E comecei a palpar assim pra ver quem era. Aí quando eu cheguei na boca, né, pra ver, né, eu percebi que tinha umas dentaduras, né, de dente assim de vampiro, de cachorro, né? E foi aí que eu tomei um susto, né? Na hora assim eu percebi que eu não tava num lugar muito bom. E não era um lugar muito bom, né? O ambiente assim era muito escuro, tu não enxergava os rostos das pessoas, só via aquele vulto preto das pessoas caminhando no escuro.
E eu fiquei bem desconfiado no lugar que eu tava, né? E foi aí que eu peguei na hora, né? Eu percebi que eu não tava no alto astral, eu estava no baixo astral. Um lugar bem... um mundo assim bem subscuro, assim, bem assim das trevas, sabe? Dizendo. E tinha luz vermelha, assim, luz violeta, mas não era luz vermelha, uma luz assim chamando pro bordô, assim, pro escuro, pro preto com vermelho, assim, sabe? E eu peguei na hora, assim, eu retornei, né? E foi questão de segundos, eu já tava de volta pro corpo, né? Quando eu voltei, né? Tomei aquele susto, assim, voltei, me tranquilizei, né? E aí eu vi que existe mesmo essa dimensão, né? E eu fiquei muito assustado, até apavorado com o ambiente que eu tava, né? Então esse é o meu relato, pessoal. Eu fiquei bem impressionado com essa dimensão que eu fui e acabei voltando, né? Que me chamou a atenção, assim, que tu parecia que tu tava voando, assim, tinha alguns lençóis, umas coisas, assim, muito estranhas, assim, sabe? E era o mundo das trevas, né? Com certeza. É, conheci essa parte aí da espiritualidade aí que eu não conhecia, né? E tô relatando aqui para deixar registrado, né? E fiquei muito impressionado, gente, né? Mas a gente, quando não quer ser dominado, né? A gente não aceita, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.